Então, pessoal, vamos continuar a nossa disciplina. Hoje a gente vai falar sobre osmolaridade, sódio e volume extracelular. Tá? Vamos tentar fazer uma aula mais curta que a outra vez. Outra vez foi muito longa. Vamos tentar fazer uma coisa mais sucinta hoje. Eu vou repetir alguns conceitos que eu já falei várias vezes para vocês. Tá? Esse é um conceito importante, né? Dito em inglês fica bacana. Né? Células humanas estão mergulhadas em água salgada. O seu bem-estar depende da habilidade do corpo de regular a salinidade dos fluidos extracelulares. É aquilo que eu venho dizendo para vocês há várias aulas anteriores, que nós saímos do mar, mas o mar não sai de dentro da gente. As nossas células elas estão banhadas em água salgada, eu chamo de mar, e é fundamental a regulação precisa dessa salinidade dessa água, desse líquido que está em volta das células, que é o líquido extracelular. Vamos falar um pouquinho mais disso em seguida. Vamos dar nome para algumas coisas, eu vou explicar algumas coisas que eu já falei para vocês em vários momentos. O que é o que? Se a gente imaginar que o nosso corpo 60% do nosso corpo é água. Quer dizer, nós somos feitos fundamentalmente de água. Tá? A grande massa do nosso corpo é água. Bom, tem uma lei que é a lei que a gente chama de 2/3, 1/4, ou 2/3, 3/4. O que é isso assim? É como que a água está distribuída no nosso corpo. Então, se a gente imagina, para facilitar o cálculo, uma pessoa de 60 quilos. Tá? 60% do peso corporal é água. O que significa isso? Significa que uma pessoa de 60 quilos tem 36 litros de água. O seu corpo tem 36 litros de água. Onde é que está essa água? Essa água, 2/3 está dentro das células. É o que a gente chama de líquido intracelular. E 1/3 fica fora das células. Fora das células é o que a gente chama de extracelular. Então eu venho falando para vocês há bastante tempo da regulação do líquido extracelular. Então o líquido extracelular é esse 1/3 do total de líquidos do corpo que fica fora das células. 1/3 de 36 litros significa em torno de 12 litros. Quando a gente fala em líquido extracelular, em compartimento extracelular, nós estamos falando em 12 litros de água salgada. Vejam que esse líquido é separado do intracelular pela membrana celular. A membrana celular, a passagem aqui, ela tem uma dinâmica específica. Cada tecido vai ter o seu sistema, a sua regulação de passagem de água e soluços para dentro e para fora das células. Nós estamos falando, a regulação que o rim faz, é do compartimento extracelular. Esses 12 líquidos de água salgada que fica fora da célula. Desses 12 litros aqui do extracelular, também a gente pode falar em 3/4, 1/4. O que é isso? 1/4 disso fica dentro do sangue. É a parte líquida do sangue, é o plasma, vocês já viram, que é em torno de 3 litros. E os outros 3/4 é o que a gente chama de líquido intersticial, que é um líquido que a gente não percebe, mas é o líquido que está fora das células. Ele está fora das células e fora do sangue também, fora do plasma. As células estão embebidas nesse líquido, os tecidos estão embebidos nesse líquido, eles permeiam todos os tecidos, mas eles não estão nem dentro da célula, nem dentro do vaso. Aqui, vocês veem que tem uma linha picoteadinha, cortadinha. Por quê? Porque tem uma livre troca de água e solutos entre o plasma e o interstício. Aqui é fechado, aqui não tem livre troca. Aqui tem uma troca praticamente livre, aonde? No nível dos capilares. Os capilares permitem essa troca aqui. Então, quando a gente fala em regulação, a gente fala no extracelular como um todo. Por quê? Aqui o interstício e o plasma têm uma comunicação muito fácil, muito aberta. Então, conceitos básicos aí, né, dos quais a gente já falou, mas para ficar um pouco mais claro para vocês, um pouco mais preciso. Então vamos ver como é que o organismo regula a concentração de sódio e a osmolaridade do compartimento extracelular.
que é osmolaridade? Osmolaridade é uma medida de concentração. Concentração. O que é uma concentração? Uma quantidade de solutos e uma quantidade de solventes, dividido por uma quantidade de solventes. No nosso caso, o nosso solvente é a água. Então, quando a gente está falando de osmolaridade, é uma medida da quantidade de solutos, veja que não é um soluto só, são todos os solutos presentes, né, em relação a uma quantidade de água, né, no caso do nosso líquido, nosso compartimento extracelular. Então, osmolaridade para nós vai ser a quantidade de solutos presentes no compartimento extracelular dividido pelo volume extracelular. Isso vai ser a medida da osmolaridade do extracelular. Em seres humanos, o sódio é o principal determinante da osmolaridade, mas a quantidade de água extracelular é o principal regulador da osmolaridade. Opa, como é que é isso mesmo? Vamos entender. Isso aqui é um mantra da osmolaridade. Você sabe o que é um mantra, né? Um mantra é aquilo que vocês recitam todos os dias de manhã quando acordam, né? Para ter um excelente dia, para chegar ao nirvana. Né? O nirvana para vocês é ter uma nota boa na prova de fisiologia. Bom, então, vamos repetir esse mantra. O sódio é o principal determinante da osmolaridade. A quantidade de água extracelular é o principal regulador da osmolaridade. Vamos entender isso melhor, qual é a diferença entre ser um determinante e ser um regulador. Bom, também não confundir a regulação da osmolaridade. Tá? Osmolaridade é essa relação entre quantidade de solutos e quantidade de água. Não confundir isso com regulação do volume extracelular. O volume extracelular nós vamos ver na segunda parte da aula, que é a parte ao vivo que nós vamos conversar, né, que é o tamanho desse extracelular, que pode aumentar ou diminuir, mantendo constante ou estável essa relação solutos e água. Isso aqui pode aumentar ou diminuir sem mexer na osmolaridade. São coisas que variam independentemente uma da outra. Então, repetindo, osmolaridade, né, é a quantidade de solutos dividido pelo volume extracelular. O sódio é o principal determinante da osmolaridade, mas a água extracelular é o principal regulador. Quer dizer, o que determina a maior quantidade de solutos é o sódio, mas o que varia, o que regula é o volume. Vamos lá. Como é que a gente mede a osmolaridade plasmática? A gente mede a partir das moléculas que têm maior poder osmótico. A gente sabe que o plasma está cheio de moléculas, mas tem algumas moléculas, alguns eletrólitos, algumas moléculas pequenas, que são as que têm maior poder osmótico. Quais são elas? O sódio, a glicose e a ureia. BUM é uma notação americana e inglesa de ureia. BUM significa Blood Urea Nitrogen, ou nitrogênio ureico seria a tradução. Tá? Então eles usam BUM, né? O BUM é a metade do valor da ureia, então depois na hora de dividir, divide pela metade também. Tá? Se aqui em cima fosse ureia, aqui seria 5,6. Tá? São mais ou menos intercambiáveis. Então, o que constitui a osmolaridade plasmática? Sódio, glicose e BUM. O sódio, o poder osmótico dele, vou usar essa expressão aqui, é 2,1 vezes a concentração de sódio. Na glicose, é a concentração de glicose, em vez de multiplicado, dividido por 18. E aqui o BUM dividido por 2,8, se fosse ureia, a gente usasse ureia, seria dividido por 5,6. Então, a concentração de sódio é de 140 miliequivalentes por litro. Se a gente multiplicar isso aqui por 2,1, vai dar 294. A glicose, o valor normal é até 99, usamos aqui 98 para facilitar a conta, dividido por 18, 5,4. O BUM, o valor normal é 20, se fosse ureia seria 40, dividido depois por 5,4, dá no mesmo, né? 7,1. Então,
Quanto a osmolaridade plasmática é de 306 miliosmóis. Não quer dizer assim, potássio, cloro, tudo isso existe no plasma, mas contribui muito pouco para a osmolaridade, tá? Por vários motivos físico-químicos, não vou deter nisso agora. Então, o que vale mesmo, que conta para a osmolaridade, é o sódio, que conta com 294, a glicose conta com 5 e pouco, e o bum conta com 7 e pouco. Somando tudo isso, dá esses 306. Então, qual é a principal molécula que compõe, que determina a osmolaridade? O sódio. O sódio é o principal determinante da osmolaridade, porque ele está numa concentração grande e o poder osmótico dele é grande também. Então, na osmolaridade plasmática, o principal determinante é o sódio. Tá? Plasmática e do extracelular também. Tá? Já vimos a primeira parte do nosso mantra. Vou introduzir um outro conceito aqui com vocês, tá? Também um conceito importante. O conceito de clearance osmolar. Tá? A gente já viu em aulas anteriores que clearance é sinônimo de depuração. Depuração é eliminar, botar para fora, limpar. Tá? Então o organismo, assim como ele depura a creatinina, como ele depura moléculas resíduos, se a gente pegar esses resíduos todos, eles têm um poder osmótico. Então o rim ele vai eliminar uma certa quantidade de moléculas com poder osmótico. Se a gente olhar para a quantidade total de poder osmótico sem olhar para cada uma das moléculas, isso se chama clearance osmolar. Clearance osmolar. A fórmula do clearance osmolar é a mesma fórmula da depuração, né? U vezes V sobre P. A gente já viu isso lá na creatinina. Tá? Então, U é a concentração, a osmolaridade urinária, vezes volume urinário, dividido pela osmolaridade plasmática. Então, essa é a fórmula do clearance osmolar. Isso nos permite saber quanto que o rim está eliminando no total de moléculas com poder osmótico. Mas também existe o inverso. Tá? Lembram de novo dos peixinhos. Tá? O rim pode eliminar ou pode conservar uma coisa ou outra. Tem momentos que o rim quer fazer o contrário, que o rim precisa eliminar excesso de água. Esse excesso de água a gente chama de água livre. É uma água que é eliminada, eu vou usar a palavra aqui, depois vocês vão entender melhor, independente dos osmóis, ou seja, a mais do que os osmóis, a mais do que a concentração média do plasma. Isso se chama clearance de água livre. É uma água que vai diluir a urina vai ficar diluída, que vai eliminar a urina a mais do que os osmóis. A fórmula disso é depuração ou clearance da água livre igual volume urinário menos clearance osmolar. Clearance osmolar é quanto que ele está tirando de osmóis, o volume urinário todo, o que sobrou, o que tem a mais, então é a depuração de água livre. Tá? De novo aquele gráfico tão falado do Guyton, né? Esse aqui é o gráfico da filtração glomerular e aqui o volume urinário. Então vocês vejam que a filtração glomerular ela fica estável pelo aquele efeito da autorregulação. O que varia? Varia o volume urinário. Quando o volume urinário está grande, significa que ele está eliminando muita água. Quando ele está pequeno, está eliminando muita água, está eliminando pouca água. Isso não tem muito a ver com a taxa de filtração glomerular. Isso é uma água quase que independente da taxa de filtração. Aqui a gente vê melhor, é um gráfico parecido, em que o rim mantém o clearance osmolar, quer dizer, mantém a eliminação de resíduos, mas pode eliminar esses resíduos num volume grande de urina diluída ou num volume pequeno de urina concentrada. Isto é o clearance osmolar. Perdão, o clearance de água livre. O clearance osmolar fica estável, essa quantidade de osmose, os resíduos orgânicos que são depurados, passam pela depuração, são eliminados de uma forma mais ou menos estável, e eu posso jogar isso na urina com um monte de água livre, ou seja, um clearance de água livre elevado, uma urina bem diluída, ou com pouquinha água livre,
uma urina concentrada, né, um clearance de água livre baixo ou negativo. É importante entender isso. Isso é independente, né, de quantos osmóis são eliminados. É uma água livre independente dos osmóis. Tá? Independente também da filtração glomerular. Tá? Como é que faz isso? O organismo faz isso regulando a água. Então, a regulação da água, né, é que vai ser o regulador da osmolaridade plasmática. Quer dizer, o principal determinante é o sódio, mas o que a gente vai regular, vai fazer a regulação de quanto que a água que fica no organismo e vai embora do organismo, é essa água livre. Então, a água que é o denominador, né, daquela equação da osmolaridade, é ela que vai dizer quanto que fica a osmolaridade. Se tem mais água, baixa osmolaridade. Se tem menos água, alta osmolaridade. A gente já viu, né, que a água é eliminada pelos rins, tanto em urina diluída quanto em urina concentrada, mantendo constante a reabsorção e excreção dos solutos. Mas por onde é que a água entra? A água entra pela sede, pelo controle da ingestão. Então a água é reabsorvida dos vários segmentos tubulares, a gente já viu, né, principalmente no proximal, também na alça, né, e aqui nos segmentos finais sobra um restinho, né, 3%, mas é em cima da variação desse restinho que vai se dar a regulação de quanto que o rim vai eliminar de água livre e quanto que vai conservar de água livre. Então isso vai dar o volume final de urina e essa regulação, então, né, da osmolaridade plasmática. Vocês já viram esse slide também, né? A medula renal ela vai se concentrando à medida que vai chegando no fundo, né, pelo efeito da contracorrente. Né? Ela pode chegar até uma osmolaridade no fundo da medula até 1.200 miliosmóis. Nesse desenho vejo que chega até 1.400. Né? Então, a osmolaridade, né, pelo sistema de contracorrente e multiplicação, vai chegar até 1.200, 1.400 miliosmóis no fundo da medula. Então, a reabsorção de água, a maior parte é feita nos segmentos proximais até a alça de Henle. E aqui, então, vai sobrar uma quantidade pequena para ser regulada. Nós já falamos isso na aula anterior. Né? A absorção aqui varia de 0,5% a 5%. Né? Mas 0,5% a 5% de quanto? De 180 litros filtrados por dia. Então, 5% disso é 9 litros, é um monte de água. 0,5% disso é 900 ml. Então, a variação aqui, na realidade, a gente vai ver que pode chegar até ser menos do que isso, é uma variação percentualmente pequena sobre o total, mas é um volume grande em relação à nossa diurese. Então, é aqui nos segmentos finais distais do néfron, em que o rim vai fazer essa regulação, de vai eliminar muita água livre ou pouca água livre, ou não vai eliminar água livre, vai reabsorver toda a água que for necessária. Então, como é que se regula, por sua vez, esse processo de diluir ou concentrar a urina? A gente já viu que a reabsorção de água no distal final e coletor cortical depende de quê? A água livre. Depende da vasopressina, ou ADH. A absorção vai ser por meio das aquaporinas. Né? E o que faz a aquaporina funcionar, abrir ou não abrir? A vasopressina ou ADH. Então, o principal regulador da diluição e concentração da urina vai ser o ADH. Vocês já viram na parte da endócrino, a ADH é secretada na hipófise posterior, né? E ela altera a permeabilidade tubular dos segmentos distais à água. Tá? Então, ela vai permitir um alto volume de absorção nas células principais, né, do coletor cortical e uma taxa de absorção menor, mas também um volume menor, mas uma absorção também grande no coletor medular. Então, o que é importante? Essa água reabsorvida aí é uma água livre, é uma água sem soluto. Tá? Na célula principal,
ainda ocorre na mesma célula aquela troca de sódio por potássio mediado por aldosterona. Quando tem absorção de sódio, né, mediado por aldosterona, entra água junto, ali entra sódio com água. Mas aqui, na mesma célula, além daquilo lá, ocorre um outro fenômeno paralelo, que é a água livre, que entra por aqui, independente de sódio, sem sódio, independente de soluto. Aquaporina, então, vocês viram? A vasopressina, o hormônio antidiurético, vai ser responsável por abrir a aquaporina e permitir a entrada de água sem solutos, a água livre. Esse slide está meio pequenininho de ver, mas é a mesma coisa. Né? Ó, aqui ligando a vasopressina, né? Aqui o túbulo, né? Vasopressina presente, liga, ativa ATP, ativa a aquaporina. Aumenta a reabsorção de água. Aumentando a reabsorção de água, o que acontece? O túbulo, a urina, fica concentrada. E o plasma, que é o efeito, que é o espelho, acontece o quê? O plasma fica diluído, diminui a concentração plasmática. Por quê? Está absorvendo água. Na ausência de vasopressina, exatamente o contrário. Não absorve água, né? Fica mais água na luz do túbulo, a urina fica mais diluída. E o plasma, que perdeu água e não recebe água de volta, fica mais concentrado. Tá? Sempre o plasma é a imagem espelho da urina, ou a urina, imagem espelho do plasma. Então, para que haja concentração da urina, a gente consegue concentrar a urina até 1.200, 1.400 miliosmóis, tá? Num volume de até 0,5 litros por 24 horas. Depois a gente vai ver de onde é que sai esse volume aqui. Tá? O que precisa? Precisa a alça de Henle estar funcionando, ou seja, a contracorrente está funcionando, produzir um interstício medular hiperosmótico, hipertônico, e ter ADH no plasma para abrir a aquaporina. Não só a presença de ADH, mas também uma resposta tubular normal ao ADH. Não adianta ter o ADH e um rim não responder a ele. Tem que ter ADH e tem que ter uma resposta tubular normal ao ADH. Isso permite que a urina seja concentrada, ou seja, isso permite que o organismo conserve água, que o peixinho segure água para dentro dele. Isso é uma coisa importante aqui. Você sabe o que é isso, né? Sabe que bichinho é esse, né? Esse é o mico. Por que o mico está aí? O mico está aí porque é o mico que vocês pagam, espero que não paguem, quando chegarem lá no 5º semestre, né, e na hora de examinar os pacientes, vocês vão dizer que um doente tem oligúria. Né? Esse é o maior mico. Por quê? Porque os colegas de vocês, às vezes, atendem um doente e dizem: doutor, eu tenho urinado pouco. E eles escrevem lá na evolução do doente: paciente se queixa de oligúria. É uma grande besteira, um grande mico. Por quê? Oligúria não é urinar pouco. Oligúria é um termo técnico bem específico com significado fisiológico. O que é oligúria? Tá? Para definir o que é oligúria, eu vou explicar o que é volume obrigatório de urina. Volume obrigatório de urina é o volume necessário, obrigatório, para que o organismo consiga eliminar os resíduos, as escórias necessários ao longo do dia. Tá? Quanto que é isso? Tá? A quantidade de volumes de escórias eliminados é em torno, ou que precisam ser eliminados, é em torno de 600 miliosmóis por dia. Isso é que o organismo produz de resíduos. Se eu consigo concentrar minha urina até 1.200 miliosmóis por litro, que volume eu vou precisar para eliminar esses 600 miliosmóis? Meio litro. Então, meio litro é o volume obrigatório de urina, é a quantidade mínima de urina necessária para eu conseguir eliminar os osmóis que eu estou produzindo ao longo do dia, os resíduos, as escórias. Se eu urino menos do que isso, é sinal que eu não estou conseguindo eliminar todas as escórias.
Aí sim, se a diurese, o volume urinário nosso por dia, for menor que o volume obrigatório de urina, isto é oligúria. Se eu estou urinando menos do que esse volume. Agora, estou urinando pouco, é uma coisa completamente imprecisa, não quer dizer nada. Falar que uma pessoa que está urinando pouco tem oligúria é mico. Alguém que tem oligúria é alguém que está falhando, está sendo insuficiente a eliminação dos resíduos durante o dia. Isso é uma situação grave, leva o paciente, interna o paciente, leva para a UTI, porque é uma situação muito grave. Isso é uma situação que a gente chama de insuficiência renal aguda. Tá? Então não chame qualquer redução de volume urinário, não chame isso de oligúria. Oligúria é quando o volume urinário, a diurese, em 24 horas for menor que o volume obrigatório de urina. E às vezes, então, né, a gente tem que eliminar excesso de água no corpo. Né? Foi na churrascada lá, comeu um monte de sal, tomou um monte de água, um monte de refrigerante, só toma refrigerante que eu sei. Né? Então, a gente pode eliminar esse excesso, a gente pode eliminar até 20 litros por dia, numa diluição tão baixa quanto 50 miliosmols por litro. Veja que a gente pode concentrar até 1.200, 1.400 e pode diluir até 50. E isso, imagina a quantidade de volume urinário, uma enorme quantidade de volume urinário, uma mijadeira, né? Isso mantendo a reabsorção dos solutos necessários. Os solutos que têm que ser reabsorvidos, ele pode fazer isso mantendo o sódio, conservando o sódio, como os peixinhos, e conservando outras coisas, conservando bicarbonato, conservando outras coisas que têm que ser conservadas. Para que isso aconteça, então, a excreção de urina diluída até 18 litros por 24 horas, com 50 miliosmols, o que precisa? Precisa também ter um funcionamento normal da alça de Henle do contracorrente, tem que ter líquido filtrado. Se não está filtrando o líquido, aí não tem para diluir, isso aqui não funciona. Então, além do funcionamento tubular, tem que ter filtração suficiente. E ausência de ADH no plasma, quer dizer, supressão do ADH para que essa água não seja reabsorvida nos segmentos distais. Então a água vai ter diurese plena, grande diurese, na ausência de ADH. Só para lembrar aqui, então, né, a hipertonicidade da medula ela é mantida tanto pelo sistema de contracorrente como pelo sistema do ciclo da ureia. Né, só para lembrar vocês disso. Bom, e aí a gente falou de como é que a água sai, mas como é que ela entra? Como é que a água entra? A água entra pela sede. O que nos faz sentir sede? Osmolaridade, um elemento importante para sentir sede. Volume sanguíneo, pressão arterial, angiotensina 2. São os fatores envolvidos na regulação da sede. Tudo combina, todas as coisas combinam uma com as outras. Né? Então, o que nos dá sede, aumenta a sede? Um aumento da osmolaridade plasmática nos dá sede. Redução da pressão arterial dá sede. Do volume arterial e da pressão arterial dá sede. Angiotensina 2. Lembra que a gente falou já que a angiotensina 2 estava relacionada com a conservação de volume? A angiotensina 2 dá sede. Dá sede e dá vontade de comer sal também. Estamos falando agora da sede. O que diminui a sede? O que nos tira a sede? Diminuição da osmolaridade, hipoosmolaridade plasmática, aumento do volume plasmático, aumento da pressão arterial, redução da angiotensina 2, distensão gástrica. Então, a sede está intimamente relacionada com esses fatores do controle da osmolaridade do extracelular. Apertei o botão errado aqui, vamos retomar isso aí, deve ter ficado um pouco saltado aqui. Tá? Então, e o ADH? O ADH, como é que ele se regula, a secreção do ADH? Vocês já viram isso lá na endócrina, né? Já viram isso? O ADH ele é produzido na hipófise, né? A partir do estímulo do hipotálamo. O que tem no hipotálamo? Tem osmorreceptores hipotalâmicos.
do hipotálamo e do terceiro ventrículo. O que são osmorreceptores? São estruturas que percebem a osmolaridade do plasma. A partir da osmolaridade do plasma, eles vão estimular ou inibir a regulação, a eliminação, a produção e secreção de ADH pela hipófise. Além dos osmorreceptores, que são os principais efetores disso, também barorreceptores arteriais, que percebem pressão arterial, e pela variação do volume sanguíneo, a partir de receptores de pressão no ato esquerdo, uma coisa chamada reflexo cardiopulmonar. Então, o hipotálamo ele integra isso, ele integra uma informação de osmolaridade do plasma com pressão arterial e volume sanguíneo circulante. O hipotálamo vai integrar isso aí e vai então regular a eliminação maior ou menor de ADH. Aqui a hipófise, o pituitário, no hipotálamo tem os osmorreceptores e ele integra uma informação que vem dos barorreceptores cardiopulmonares, dos receptores de volume e de pressão. Ele vai então integrar isso aí e vai dar o estímulo para a hipófise anterior produzir mais ou menos hormônio antidiurético, como vocês já viram, vai atuar aqui no túbulo distal final, coletor cortical, e também no coletor medular. Isso vai ser então o estímulo para ter uma urina concentrada. O que dispara então a produção de ADH? Se o ADH vai conservar água, o que dispara isso aí é falta d'água. Falta d'água. Tendo um déficit de água, faltando água livre, vejam bem, estou falando de água livre, aumenta a osmolaridade do plasma. Os osmorreceptores hipotalâmicos percebem isso, estimulam a secreção e liberação do hormônio antidiurético. Esse hormônio vai pelo plasma e vai então lá nos túbulos estimular a permeabilidade da água, que vai ser reabsorvida pelas aquaporinas na presença de uma medula hipertônica e vai reduzir a excreção de água, vai produzir uma urina com pouca água, ou seja, uma urina concentrada. Esse é o eixo do ADH. Se a gente tem o contrário, a gente tem um excesso de água, vai acontecer o contrário. Então, só para vocês verem, a alça aqui, a regulação. Tem a ativação dos osmorreceptores, também vai dar sede, vai dar vontade de tomar água, diminuir a osmolaridade plasmática, tem reabsorção de água, tem todo um eixo de feedback aqui, para manter a regulação estável. Então, o que regula, estimula a secreção do ADH? Coisas muito parecidas com as coisas que estimulam, os fatores que estimulam a sede. Então, aumento da osmolaridade do plasma, dá sede, dá vontade de tomar água, e aumenta o ADH, faz conservar a água. O estímulo, então, o estímulo aumenta a osmolaridade, nos faz segurar a água no rim e tomar mais água, vai repor a água livre no extracelular. Diminuição do volume plasmático da pressão arterial, mesma coisa. São fatores que vão nos dar vontade de ingerir água e vão fazer o rim segurar a água. O que faz diminuir o ADH, portanto, eliminar a água? Quando a osmolaridade está baixa, então vai nos fazer eliminar a água e suprimir a sede, não nos dá vontade de tomar água. Volume sanguíneo elevado e pressão arterial, mesma coisa. Vai forçar uma diurese, uma eliminação de água livre e suprime a água, a sede também. Tem outras coisas também, a morfina da água, da sede, morfina aumenta ADH, nicotina, o álcool suprime o ADH, por isso que a bebida alcoólica tem bastante diurese, o bêbado geralmente está desidratado, porque ele perde a concentração da urina. O cara pode tomar cerveja, então ele urina muito, não só pelo volume de cerveja, mas porque ele suprime o ADH, então ele urina muita água livre, ele desidrata.
E aqui então, né, tem o balanço disso. Como é que é o balanço? Tá? Sede, hormônio diurético, rim. Tá? Alta osmolaridade quando tem falta de água. Alta osmolaridade, baixa pressão arterial. Estimula a sede, estimula a DH. Quando a gente tem excesso de água nessa celular, ao contrário, diminui a osmolaridade, né, suprime a sede, suprime o ADH. Tá? Então, quando tem déficit de água, a gente vai eliminar pouca urina concentrada. Aqui não dá para ver, né, mas aqui a gente teria uma quantidade grande de urina eliminada, urina diluída. Por último, falei para vocês das situações fisiológicas, mas pode acontecer uma coisa diferente, pode acontecer distúrbios disso, doenças ou situações que interferem com o processo de concentração da urina. Algumas doenças, secreção inapropriada ou excessiva do ADH. Por exemplo, um tumor de hipófise. Ele vai produzir ADH quando não devia. O plasma pode estar diluído e ele continua produzindo ADH, diluindo mais ainda o plasma. Isso é uma doença. Ou o contrário, uma doença que tenha insuficiente secreção do ADH, uma falta de secreção do ADH. Quando tem falta de ADH, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma grande eliminação de água livre. E é uma água livre, água sem sal. Isso se chama diabetes insípido. A grande eliminação de água sem sal. Insípido significa sem sal. Tá? Por quê? Por um mecanismo central, um mecanismo, né, da hipófise ou do encefálico. Mas pode acontecer o contrário também, uma coisa diferente. Tá? Tem ADH, o ADH está sendo produzido, mas não há resposta renal ao ADH. O efeito vai ser o mesmo, vai ser um diabetes insípido, só que nesse caso ele é chamado de nefrogênico. Por quê? Não é falta de ADH, mas é não resposta do rim ao ADH. Isso pode acontecer por doenças, pode acontecer por toxicidade de drogas. Há um tempo atrás se usava muito lítio no tratamento de alguns distúrbios psiquiátricos. O lítio era nefrotóxico. O lítio produzia diabetes insípido nefrogênico por toxicidade, né, das células tubulares. Tá? Então, as disnatremias, que são as doenças da regulação da concentração de sódio no plasma, não são doenças do sódio, são doenças da água. O que produz uma variação da concentração de sódio no plasma não é a variação do sódio propriamente, é a variação da água. Isto aqui são disnatremias. Excesso de ADH, falta de ADH ou não resposta ao ADH. Então agora vocês podem entender de novo o nosso mantra. Né? O sódio é o principal determinante da osmolaridade, é o principal molécula que está aí compondo a osmolaridade, mas o que regula essa quantidade extracelular, a osmolaridade extracelular, é a água. Tá, pessoal? Isso por hoje.